2022 um novo tempo. Todos os domingos culto ao Senhor. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248. Esquina com Rio Passaúna. Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17 horas e 45 minutos. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Amém, igreja. Obrigada, irmã. Será que vocês estão dispostos a ficar aí até meia-noite? Porque começou bom, né? Agora vai ficar melhor ainda, gente. Então, vamos ficar, né? Até meia-noite, se for preciso. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, quem tiver, quem não tiver a Bíblia, tem sempre o celularzinho na mão, né? Bíbliazinha virtual também é a mesma coisa. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. Declarou com a ajuda do Senhor: tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seus rebanhos. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado. O seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, porque estás furioso e por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo de que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe, o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizestes? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, o leste do Edom. Está aqui. Então, aqui nessa passagem aqui, a gente pode ver um lavrador. Não é pecado, né, gente, ser lavrador, né? Afinal de contas, quando Adão e Eva erraram lá no paraíso e foram tirados de lá, Deus enviou eles para ir lavrar a terra, né? E viver do suor do seu rosto, né? Então, não é pecado ser lavrador. Também não é pecado ser pastor, muito menos, né, gente?
Pastor é uma bênção de Deus, né? Então, não é pecado para nenhum dos dois. Mas, assim, nessa palavra aqui, eu percebo que aqui já há uma troca bem configurada, assim, que Abel levou a sua oferta e Caim levou uma oferenda. Tem grande diferença, né? Oferta de oferenda, né? Então, e Deus aceitou com alegria a oferta de Abel, e Abel também, e a Caim ele não aceitou, e nem a sua oferenda, né? Então, o que eu posso ver aqui, que eu não sei qual dos dois que matou mais aqui, se foi Abel que matou Caim, ou se foi Caim que matou Abel. Os dois mataram aqui, gente. Os dois mataram. Porque Abel, por sua vez, ele era pastor. Ele tinha um rebanho, fala que tinha um rebanho, e que desse rebanho ele tirou a oferta para levar para Deus e da gordura desse rebanho. Ele era um pastor, só que ele não fez a parte dele como pastor perfeitamente. Porque aquele irmão que estava do lado dele ali, ele não ensinou aquele irmão, ele não discipulou o irmão dele a servir a Deus de maneira correta, ele não ensinou o irmão a ofertar de maneira correta. Esse irmão estava endemoniado, na verdade, porque diz que quando ele ficou naquela, ele teve uma expressão maligna, né? Então ele estava endemoniado. Então ele precisava ser cuidado, ele tinha que ser cuidado. E aquele pastor, e aí muitas pessoas dizem, não, mas pastor de ovelha não é mesmo pastor, é o mesmo pastor, sim. É o mesmo pastor. Quando Jesus traz a palavra de pastor, é pastor de ovelha, sim. Sempre quando eles falam de pastor de ovelha. Então, Abel tinha que ter ensinado o seu irmão, até porque nós aqui na igreja, que somos irmãos na fé, irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus, né? Nós aqui na igreja, nós procuramos, né, um ensinar o outro, um puxar o outro para perto de Deus. Se o outro está errando, a gente procura chegar com carinho, com amor, e chamar atenção, e trazer para perto de Deus, levar para Deus, né? Isso é o papel do irmão em Cristo Jesus. E ali, Abel e Caim eram irmãos em Cristo Jesus, em Deus, e eram irmãos em carne. Então, os dois podiam estar muito perto um do outro, e um ministrar o outro. E Caim errou muito em matar o irmão, em assassinar o irmão. Mas ele estava endemoniado. Que a gente percebe aqui que ele apresentou a oferenda dele, já foi tratado como oferenda, já não era como oferta, e Deus não se agradou. E aí a gente percebe aqui que ele teve uma expressão maligna. O que é quando Deus olhar para uma pessoa e vê ela com uma expressão maligna? Isso é endemoniamento, gente. Endemoniamento não é só aquela fúria que dá e que a pessoa faz aquele barulhão e você bate. Às vezes uma expressão de rosto já pode ser um endemoniamento. Então, Caim ficou endemoniado porque não conseguiu levar a oferta para Deus que agradasse o coração de Deus. Porque naquele tempo, gente, a oferta era assim. Era levado para Deus aquela oferta, colocado num certo lugar, e ali, como é que Deus respondia que ele aceitou ou que ele não aceitou? Vinha um fogo do Espírito Santo, né? Vinha um fogo e queimava aquela oferta. E ele ninguém via Deus não estava ali do lado deles, Deus não estava junto, nunca teve. Deus esteve junto no jardim. Depois que aconteceu o pecado do jardim, Deus, né, tirou eles do jardim, e aí Deus trata espiritualmente, no nosso espírito. Então, por isso, nós precisamos estar com o nosso espírito bem afiado, para Deus poder falar conosco. E a gente vê aqui que Abel, ele cuidou muito bem do rebanho das ovelhas dele lá, porque ele queria dar aquela oferta para Deus, então as ovelhas dele estavam gordas, ele matou uma ovelha, tirou o melhor pedaço, a gordura do rebanho dele, e levou para o Senhor, ofertou para Deus. Mas ele não chegou no irmão e não disse para o irmão, quando o irmão estava levando coisas da terra, né? Porque é bênção para nós, mas Deus, ele tem princípios que são irrevogáveis. Não adianta. Não adianta pegar a palavra de Deus e dizer assim, não, Deus fala desse jeito, mas eu quero fazer deste jeito. Não existe isso. Tem princípios que Deus tem, Deus é Deus e ponto.
Então, ele passa princípios para nós precisamos entender. E ele se tornou pastor. Então, ali não se fala quem ungiu Abel a pastor, ele se tornou pastor e foi cuidar daquelas ovelhas. E ele entendeu bem o que Deus queria falar, o que Deus estava falando no espírito dele. Ele entendeu, porque ele levou a oferta correta. Aonde que ele errou? Ele errou quando ele não cuidou do irmão de carne e irmão da igreja, em Deus. Aí ele errou, porque daí Abel pega e tira da terra as suas plantações, que são bênção, alimento para nós, né? Cenoura, batata, feijão, arroz é bênção para nós, e ofereceu para Deus. Mas Deus, o que Deus pede era diferente. O que Deus pedia era o sacrifício do animal sacrificado. E tanto que Abel não ministrou esse menino, não cuidou desse menino como pastor. Hoje eu quero falar com um pastor, eu quero falar com uma igreja pastora, quero falar com uma igreja pastoral. Abel não cuidou desse menino, foi negligente, não ensinou ele a ofertar, porque ele podia ter ensinado, era irmão dele, estavam certamente meio que por perto, né? Podia ter ensinado, ele não ensinou, que Deus teve que vir ministrar Caim. Deus veio aqui no versículo 6, então o Senhor abordou Caim, porque estás furioso, e por qual motivo o rosto está transtornado? E procederá bem, e não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe o pecado espreita a tua porta e deseja destruí-lo. Cabe a ti vencê-lo. Deus veio ministrar esse menino. Deus ministrou no espírito dele, não veio. Deus ministrou no espírito dele, porque é assim que Deus ministra a gente, é na nossa mente, no nosso coração, não é em outro lugar. Então, Deus ministrou esse menino, mas ele estava furioso, endemoniado, com essa expressão maligna. Ele ficou confuso, não percebeu se era Deus, se era ele, se era alguma outra coisa que estava falando com ele. E aí ele vai e atrai o irmão para uma cilada e assassina o irmão. Ele estava fora de si, estava fora da sua conduta, né? Ele estava fora de si. E aí, quando Deus pergunta, no espírito novamente, no coração, onde está o teu irmão, ele retruca novamente, tipo assim, de qualquer maneira, porque ele nem percebe, não entende muito bem quem que está falando ali com ele, o que é aquele pensamento que ele está tendo, o que é aquela coisa que ele está tendo na mente. Então, ele retruca e fala, por acaso sou eu o guardião do meu irmão, por acaso, né? E aí Deus chama a atenção dele novamente, e Deus diz para ele, o que fizeste? Houve da terra o sangue do teu irmão clamando a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, serás um fugitivo errante pelo mundo. E eu, aqui, nos meus momentos que eu tenho com Deus, eu percebo que esse menino queria Deus. Porque ele foi ofertar para Deus. Ele foi levar para Deus. Ele queria Deus. Ele queria conhecer Deus. Só que ele não sabia como. Ele não teve né? E ali teve um pastor que não direcionou ele para Deus. Só que, e aí vem aqui, ó, o versículo 13. Caim diz assim, aí, aqui na minha versão da Bíblia diz assim, apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior que posso suportar. Vê hoje, tu me expulsas dessa terra, terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então, ele diz, ele queria continuar na face do Senhor, ele queria continuar naquela terra, então ele diz, agora eu estou sendo expulso da sua face. Então aquele homem queria, a gente entende pela palavra de Deus que aquele homem queria Deus, ele queria conhecer esse Deus, ele queria se aproximar desse Deus, mas ele não teve essa oportunidade. Então, aí
E aí, então, no versículo 15 diz: contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse ao encontrá-lo o matasse. Então, você vê que não era em Abel que era para Deus colocar esse selo, essa marca, para que Abel não fosse morto, que era o pastor que levou a oferta, que a oferta foi aceita, que ele foi aceito com alegria. Ele não foi marcado para não morrer. Quem foi marcado para não morrer foi Caim, o que matou. Por quê? Porque Caim, ele matou porque ele estava endemoniado. E ali ele clama ao Senhor, e aí Deus diz assim, que não acontecerá assim. Então, a gente entende a semente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Caim não colheu a mesma semente que plantou. E a Bíblia, na frente, nos outros livros da Bíblia, diz que aquele que matar, lá no tempo da lei, aquele que matasse, seria morto também, da mesma maneira. Mas com Caim, não foi. Caim não foi assassinado, tanto que ele foi colocado por Deus uma marca sobre a vida dele para que ninguém o matasse. Por que Deus não colocou sobre Abel, que era aquele que ele aceitou, que ele recebeu? Porque Abel foi o que Deus aceitou, foi o que Deus recebeu, foi o que Deus se alegrou com aquela oferta, mas ele negligenciou o pastoreio. Ele negligenciou o cuidado do irmão. E aí, por isso, ele acabou perdendo a vida, morrendo ali, tão novo, tão moço, né? Porque ele não pastoreou o seu irmão. Ele não ensinou como agradar a Deus ao seu irmão. E aí Deus marca esse menino e ele sai dali da presença de Deus, vai para uma outra terra. E o Senhor o colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse eu encontrá-lo o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Então a gente percebe aqui que não foi Deus que tirou Caim da presença dele. Foi Caim que se retirou. Porque Caim, quando ele matou, ali logo atrás ele diz assim, maldito, Deus lançou sobre ele uma maldição, mas depois ele pediu para Deus, né, socorro para Deus ali atrás, e aí apelou Caim ao Senhor, o meu castigo será maior, e achou que ele ia morrer também porque ele matou, né? E não, Deus poupou a vida dele, e Deus colocou um sinal nesse rapaz para que ninguém matasse. Então Deus ama a todos. Deus amava o pastor e amava a ovelha, né, que estava ali tinha negligenciado aquela oferta, mas ele quis ofertar. Gente, eu percebo que aquilo ali foi um culto que deu errado. Eles foram para aquele culto para ofertar para o Senhor, os dois. Só que Abel não cuidou daquele irmão como um pastor. E eu quero chamar a atenção da igreja. Nós temos o casal aqui, pastor Leandro, pastora Marcela, que são os pastores dessa igreja. Estão aqui à frente dessa igreja, estão cuidando disso daqui de uma maneira sobrenatural, maravilhosa. Mas eu quero dizer, gente, nós somos uma igreja pastoral. Nós devemos, cada um de nós, porque eles não vão dar conta sozinhos. Amanhã ou depois, nós não vamos ter mais espaço, nós não vamos ter lugar, eles vão ter que mexer, eles vão ter que mudar, eles vão precisar de ajuda. Então, que nós, como ovelhas desse aprisco, que temos sido tão bem cuidados nesse aprisco, possamos aprender a cuidar de vidas muito bem e ter responsabilidade com vidas, porque aqui foi uma negligência que aconteceu. E Deus marcou esse rapaz. E ele saiu dali, ele saiu da presença do Senhor, porque como Deus tinha amaldiçoado aquela terra, ele não entendeu a misericórdia de Deus. Então ele saiu da presença de Deus, e Deus já tinha dito que ninguém ia matar ele. Então Deus já tinha derramado sobre ele a sua misericórdia. E Deus marcou esse rapaz para que ninguém matasse. E aí depois a gente vê a descendência dele lá na frente. Então, eu percebo aqui que
Deus colocou um anjo dele em volta de Caim, por onde ele passava. Porque Deus não vinha com uma plaquinha marcando na testa das pessoas, assim, ó, marcado por Deus, não. Deus colocou um anjo por onde esse rapaz passava. Ninguém podia matar. Eu quero dizer para vocês que Deus coloca anjos em volta dos nossos, para onde eles andam, eles não são, às vezes eles passam por situações muito difíceis, praticamente se perde no mundo, mas o anjo do Senhor está ali do lado, cuidando para que não morra, para que no dia certo Deus possa trazer de volta. Abel, foi para o inferno? Abel não, de jeito nenhum, porque Abel, Deus se agradou da oferta dele, se agradou dele, e ele acabou pagando com a vida pela lei, então ele cumpriu a lei e foi salvo com certeza. E Caim, eu acredito que através desse tempo que ele passou, eu acredito que também ele tenha sido alcançado, porque se Deus não tinha um propósito na vida desse rapaz, para que Deus ia marcar ele? Para que Deus ia não deixar? Não, ele matou o irmão de sangue dele e ainda Deus ia marcar ele para não morrer. É porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Então nós precisamos, Deus é poderoso e muito mais do que nós podemos imaginar. Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele cuida daqueles que nós olhamos lá na rua e dizemos, esse é um perdido, esse não presta, esse não vale nada. Pode ter certeza que tem uma marca de Deus lá. Porque às vezes a pessoa está tão desfigurada lá, que você olha e você não dá nada pela pessoa. Mas ela tá... Esses dias a gente entrou um aqui no curso, que a gente teve que tirar para fora, que você olha assim, você não vê mais praticamente um ser humano, né? Mas Deus está lá, do lado daquela pessoa, o anjo do Senhor está lá, cuidando daquela pessoa, para que no momento certo Deus venha e resgate. Porque Deus diz assim que Ele não quer que nenhum homem se perca. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todas as pessoas se salvem. Agora, é claro que aqueles que estão na presença do Senhor, graças a Deus, dentro da igreja, podendo ter o privilégio de adorar o Senhor de todo o seu coração e fazer a coisa correta, aprender com essa passagem aqui, que não é porque ele era pastor de um rebanho de ovelhinha bicho lá, porque nós somos as ovelhas do Senhor, tratada com os pastores. Jesus, quando ele foi falar com Pedro, Jesus chegou para Pedro 3 vezes e falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus fala, ovelha, nós somos as ovelhas do Senhor. Não é porque Abel tinha lá um rebanho, cuidava, estava gordo, bonito, que não era, que ele não podia ter entendido de Deus que o irmão dele, ele não podia ficar lá só com o rebanho dele, ele precisava de ter direcionado o irmão no caminho do Senhor. Esse rapaz queria Deus, ele ia levar a oferta dele para Deus, ele queria, e infelizmente o irmão negligenciou e acabou pagando isso com a própria vida dele, né? Então, que nós possamos entender que Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que Ele tem os meios dele de salvar. Às vezes nós olhamos para a pessoa lá e olhamos para uma pessoa e dizemos, nossa, viemos lá, aquele vai para o céu, porque olha o que ele faz, olha o que ele fala, olha como ele age. Não, às vezes aquela reação ali não quer dizer nada. O que quer dizer realmente é o que Deus tem para fazer na vida da pessoa e não o que a pessoa faz. Vamos ler lá rapidinho Pedro, aonde Jesus comissiona ele para ir. Eu tenho que me apressar muito aqui, meu Deus do céu, que eu estou, né? Em João, capítulo 21, versículo 15 em diante, diz assim: assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou. Veja que Jesus fez nas 3 vezes uma coisa diferente, gente. Ele fez nas 3 passagens, ele fez uma coisa diferente. Jesus o encarregou. Aqui na primeira vez, Jesus encarregou, deu um cargo para ele, né? Aí na segunda vez, ele, versículo 16, ele diz assim, outra vez Jesus lhe perguntou, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confirmou,
pastoreia as minhas ovelhas. Agora aqui, ali ele falou para cuidar, agora aqui ele já está dizendo pastoreia. Então, seja pastor das minhas ovelhas, pastoreie. Então, esse é o papel do pastor, pastorear as ovelhas de Cristo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Aqui já Jesus, na minha versão aqui, porque pode ser versões diferentes, assim, Jesus já comissionou. Jesus já colocou ele para fazer. Então, ovelha, quando se fala de ovelha na Bíblia, é o povo de Deus. Então, nós somos responsáveis uns pelos outros. Não tem como nós pegarmos e dizer que deixar nossa responsabilidade de lado. Nós precisamos ser responsáveis uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Então, Pedro foi um baita de um pastorzão, né? Pedro era um apóstolo e foi um pastor também. Então, agora eu quero ir para Êxodo, capítulo 29, versículo 10. Eu quero ser meio que rapidinho aqui, passar, não vou ler muita coisa, e vou falar aqui rápido, vou dar uma pincelada para não atrasar muito o culto. Eu vou ler só do versículo 18 ao 19. Depois vocês lerem em casa essa passagem, gente, é riquíssima, riquíssima. Depois vocês peguem do começo ao fim e leiam em casa para vocês verem. Que coisa mais linda que é. Depois... não era esse texto que eu queria ler, não. Não era esse agora, não, gente. Me desculpe, me perdoe. É o outro. É 1 Samuel. 1 Samuel 25, 18 a 19. Só vou ler um pouquinho também. Depois vocês leiam em casa também. Todos eles são muito maravilhosos. Depois vocês lerem em casa, tá bom? É que eu não tenho muito tempo aqui. Eu vou ler do 18 a 19 só. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em um jumento e orientou os seus servos: ide à frente e eu vos seguirei. E logo atrás, porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Aqui é uma história, gente, de uma mulher que o seu marido era mau, muito mau. A Bíblia fala que ele não era um homem muito mau. E o rei Davi estava escondido próximo dali. O rei Davi, ele se escondia nas matas, nas cavernas, nos lugares assim onde era de difícil acesso, para ninguém achar. E quando Davi estava lá em apuros, precisando de alimento, Nabal tinha esses meninos dele que tosqueavam as ovelhas lá. E a Bíblia diz, essa palavra, depois vocês vão lá ver, diz que Nabal era um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muita terra. Então, aonde Davi estava não era tão perto, era um tanto longe. E essa mulher, ela estava preparando uma festa. Eu não pude ler, não dá tempo de eu ler tudo. Ela estava na sua casa preparando uma festa para alimentar esses tosqueadores das ovelhas. E Davi mandou os seus moços ir lá pedir alimento, porque eles estavam lá escondidos e precisavam de se alimentar, estavam precisando de alimento. E quando esses moços foram até lá e pediram a Nabal, Nabal negou, porque Nabal era mau. Até a Bíblia cita ele como Belial mesmo. E a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher muito bonita e sábia. E eu fico imaginando essa mulher, gente, naquele dia de festa, naquele lugar onde Nabal estava preparando um grande banquete ali para os moços dele, para os tosqueadores das ovelhas dele. E
aquelas comidaiadas, eu fico imaginando o tamanho da festa, e fico imaginando essa mulher linda e inteligente. Ela era uma mulher inteligente e bonita. Claro que era inteligente por ter feito o que ela fez, né? E aí, essa mulher, eu fico imaginando o vestido que essa mulher usava nesse dia de festa. Como é que ela estava vestida nesse dia? Preparada para essa festa, e ela era a esposa do dono da festa. E essa mulher chama rapidamente esses meninos que chegam e falam para ela: nós falamos com o Senhor, com o nosso amo, o nosso Senhor lá, mas ele não quis obedecer, não quis mandar os alimentos, não quis enviar, porque ele é mau mesmo. E aí ela, de imediatamente, ela já pega, ela tira, gente, da festa que ela tinha preparado. Aquilo que ela tinha preparado para servir naquele banquete que estavam preparando ali. Ela tira um tanto daquelas coisas e chama os meninos e carregam aqueles animais e vão. Ela vai ao encontro. E ela diz para ele: para os meninos, vão à minha frente, que eu vou logo atrás de vocês. Gente, eu andei a cavalo nos matos. Eu era do sítio, eu andava a cavalo. Eu não andava nem na frente nem atrás, eu andava no meio. Toda vez que a gente ia fazer uma cavalgada, eu dizia: atrás eu não vou, porque se o bicho vier de trás, ele me come. Se o bicho vier de frente também, ele me come. Então, eu quero ir no meio. Eu sempre ia no meio. Se eu cair do cavalo, todo mundo vai ver. Então, essa mulher, ela foi atrás. Olha a coragem dela. Então, eu estava vendo ali, ainda está as leoas ali, esses dias atrás, teve um seminário aqui das leoas, né? As mulheres eram as leoas. Essa mulher não era uma leoa, essa mulher enfrentou as leoas. Essa mulher enfrentou leão, leoa, urso, cobra, de todos que possam imaginar, porque aquela selva, naquele tempo, muito tempo longe de Cristo ainda, aquela selva era pior que a selva amazônica hoje. Era pior. Então, toda espécie de bicho, lesma, barata, mosquito, rato, aranha, cobra peçonhenta, o cavalo que ela estava indo a cavalo, que podia pisar num buraco, quebrar a perna, ela ter que descer e andar o resto do dia a pé, sacrificar aquele animal ali, porque eu sei que era assim que acontecia. Se uma cobra peçonhenta mordesse o animal era abatido ali, porque não dava conta, era tirada a carga de cima, colocado nos outros, e ela ia ter que andar a pé, ou aqueles rapazes dar o cavalo para ela. Essa mulher passou com aqueles vestidos, que naquela época, aquelas vestimentas daquelas mulheres, gente do céu, era a coisa mais linda, de tanto enfeite que tinha, que você não sabia para onde ia. Não é igual as nossas vestes de hoje em dia, que é tudo tão simples, né? Naquele tempo, aquelas mulheres se vestiam assim de um jeito que era aquelas princesas mesmo. Eu imagino aquele vestido que ela montou num jumento, que ainda é um animal baixinho. Aquele vestido foi rasgando pelo meio daquele mato. Aquele vestido dela foi ficando os pedaços no meio do mato, aquele vestido lindo. Os enxames de abelha atacando ela e mordendo. Abelha, né? Eu falo abelha. Eu sou capial, viu, gente? As formigas, são tantos, os passarinhos grandes em cima das árvores, fazendo cocô em cima dela, uma cobra que está em cima da árvore podia cair em cima dela. E a mulher, gente, ela tem as necessidades fisiológicas. Ela precisava de ir ao banheiro, porque era longe, não era aqui, daí para ir daqui ali no terminal, daqui, era muito longe o lugar onde Davi estava. E aí, essa mulher, como que ela se embrenhava no meio daquele mato sozinha, porque ela estava com aqueles homens, como é que ela ia levar um homem de guardião para matar a cobra, para matar o jacaré, o sucuri que estava lá, a serpente que estava lá, o bicho peçonhento, o escorpião, tantos bichos que tem no meio de uma selva, né? Como é que ela ia catar um daqueles rapazes que era um empregado dela? Aquela mulher correu o risco de ser desrespeitada por aqueles homens, porque aqueles homens eram que nem bicho do mato, viviam lá no mato tosqueando ovelha. Ela correu esse risco, mas ela foi, porque ela era uma mulher valente. Ela enfrentou todos esses bichos do mato para chegar até o rei e suprir esse rei, chegar lá e levar aquilo que o rei necessitava. Essa mulher, ela encontra picão pelo meio do caminho, que gruda na roupa da gente e leva a roupa lá em cima, carrapicho,
carrapato. Gente, são tantas coisas no meio. Pernilongo, mosquito que morde, tira pedaço. E essa mulher foi, e ela não parou. Isso mesmo, me ajuda a pregar mesmo. Me ajuda mesmo. Lesma, tudo esse tipo de bicho, mandoruvá, taturana, bicho que queima, ortiga, capim que corta, que tira pedaço. Os homens cavaleiros sempre usavam uma capa feita com couro para usar na frente da calça. Vocês vão ver as cavalgadas, é assim, amarrado com os cordão de couro no vão das pernas, para não se machucar. Ponta de madeira que podia... O cavalo vai, ele não quer saber. O animal vai levando tudo no peito. E ponta de madeira que podia pegar na roupa dessa mulher, no corpo dela. A mulher tem dificuldade para ir ao banheiro, ciclo menstrual, todas essas coisas a mulher podia estar nesse momento. Mas essa mulher enfrentou. O marido, que um daqueles meninos podia voltar lá para dentro e dizer: ô, Nabal, a sua mulher está planejando isso contra você lá, está carregando os animais para levar lá para o cara, que você disse que não ia dar. Mas essa mulher, gente, mulheres, pelo amor de Deus, não se deixem abater pelos Nabal do mundo. Não se deixem abater por consequências. Peguem a mulinha de vocês e montem em cima e vá embora em Cristo Jesus. Parem de ficar, às vezes, achando que você é ser inferior, que você não dá, que você não pode, que você não tem condições. Gente, vá embora, não tenha medo. Não é só do lado do marido, não é só do lado do homem que uma mulher pode fazer as coisas, apesar de que ali tinha os rapazes, mas ela foi junto, ela podia ter enviado eles, mas ela fez questão de ir junto. E olha o que essa mulher fez. Lá mais no final, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, pensa que estado essa mulher chegou na presença do rei. Inchada de mordida de mosquito, de mordida de abelha, de mordida de pernilongo, de tudo quanto é coisa que possa imaginar. Machucada, talvez, porque esses cavalos pelo meio do mato podiam machucar. Cheia de cocô de passarinho, porque os cavalos sempre andavam no meio das árvores, assim, os bichos fazendo cocô em cima da gente. Essa mulher chegou lá e ela correu para perto do rei. E ela se dobrou nos pés do rei. E ela disse: ouça aqui, rei. Adorou esse rei. E ela pediu perdão pelo marido Nabal, que tinha ficado em casa. Ela pediu perdão, ela adorou e ela intercedeu pelo rei. Ela diz assim, que o Senhor, teu Deus, que ela nem conhecia ainda o Deus de Nabal, de Davi. Ela diz que o Senhor, teu Deus, te conceda. Gente do céu, eu fico maravilhada com essas coisas que eu acho na Bíblia, gente. Eu fico maravilhada. Aí a gente vê um povo aí se perdendo por causa de cigarro, por causa de maconha, por causa de bebida, por causa de tanta coisa, se perdendo. Essa mulher, e Davi nem ia matar as mulheres, Davi ia matar só os homens. Davi ia lá, ia dar fim só nos homens. Ela dizer: Nabal está no meio de São Marado, que morra mesmo, fico eu livre, a mulherada tudo livre, deixa morrer mesmo. Davi não ia matar mulheres, ia matar só os homens e até os meninos. Mas essa mulher vestiu a camisa de guerreira e foi até lá e se dobrou diante do rei. Eu imagino que quando o rei viu aquela mulher, ele deve ter ficado muito constrangido, porque aquela mulher deve ter chegado lá desfigurada. A beleza deve ter ido embora, porque o que ela passou no meio daqueles matos com aqueles cavalos para chegar até lá. Imagina o que ela passou. Imagina o medo que essa mulher não passou. Imagina quanta coisa essa mulher não enfrentou para chegar lá, mas ela chegou. E ela se dobrou diante daquele rei. E ela adorou aquele rei. E ela disse: que o Senhor Deus te conceda aquilo que o Senhor busca. Que o Senhor não venha derramar sangue. E eu estou aqui, eu vim te impedir de derramar sangue inocente. Aquela mulher... Agora vem dizer, muitas pessoas, tem uma situação por aí que diz que mulher não pode ser pastora. Aquela mulher foi uma pastora 100% de Deus. Uma pastora que salvou dois exércitos. O de Davi, porque o Davi vencia todas as batalhas dele, mas ele perdia muitos homens daqueles no meio da batalha. Muitos deles morriam lá. Aquela mulher salvou o exército de Davi para não sujar a mão em sangue na terra dela. E aquela mulher salvou também o exército do marido dela. Todos os homens, inclusive o marido mau. Inclusive o marido que não merecia, né? Mas ela salvou. Porque aquela mulher era uma pastora cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Aquela mulher, gente, é a igreja de Cristo. Aquela mulher representa a igreja. Davi representa
Cristo, quando estava lá, e aquela mulher foi e levou para Cristo a sua oferta preciosa. Nós estamos aqui para levar para Jesus as nossas ofertas. E o que é as nossas ofertas? As nossas ofertas, gente, claro que nós precisamos trazer a oferta, o gás desfilácio em dinheiro, porque a igreja precisa de pagar luz, água, tudo. Tem um monte de coisa que precisa fazer. Mas a oferta que Deus pede é a oferta que que Abel não levou para Deus, que era o irmão. Vidas são pessoas e pastores. Eu digo aqui, eu olho para vocês e vejo uma igreja cheia de pastores. Todo mundo pastoreando alguém. São os pastores, aqui o Leandro e a Marcela foram reconhecidos por Deus, pelo Espírito Santo, e foram ungidos com a unção com óleo. Mas a gente vê lá, Abel não teve óleo na cabeça. Abigail aqui não teve óleo na cabeça. E Pedro também não teve óleo na cabeça. Jesus chegou, mandou e faça. Então, nós como igreja, gente, nós precisamos se levantar, sem óleo na cabeça, mas entendendo que nós somos também, temos que pastorear. Abigail, naquele momento, ela não pensou em outra coisa. Ela pensou em pastorear, em levar vidas para Deus, em manter vidas vivas para serem alcançadas para o Senhor. Abigail foi uma mulher que se levantou de um meio assim, que ela era tão ali princesa e de repente do nada ela virou um cavaleiro para salvar vidas, simplesmente para salvar vidas. E às vezes nós ficamos com aquela preguiça de atender uma pessoa na casa dela, nós ficamos com aquela preguiça de conversar com uma pessoa, receber uma pessoa na casa da gente, às vezes nós ficamos com aquela preguiça de ir para a igreja, porque nós achamos que nós somos tão coitadinhos. Ai, mas isso acontece comigo? Mas acontece, gente. Aquela mulher largou a festa dela, que a palavra de Deus diz que quando ela voltou de lá, o marido estava tão embriagado no meio daquela festa, tinha bebido tanto, que não conseguia nem se mexer, ela não conseguiu nem contar para ele o que tinha feito. E quando ela contou, que ele estava no meio de uma festa, que era uma festa de rei. E quando ela contou, ele ficou ali, já no mesmo momento, endurecido, feito uma pedra, ficou 10 dias daquele jeito, e logo depois Deus, aprove a Deus acabar com a vida dele, porque Deus é Deus, Deus é o Deus da perfeição, Deus é o Deus que tudo pode. Amém, meus irmãos? E a mulher, se Maria, que deu à luz, Maria, uma mulher que foi escolhida por Deus para colocar Deus dentro do ventre dela. Se Maria foi escolhida por Deus para Deus ficar dentro do ventre dela e nascer em Jesus Cristo, o que é uma mulher ser uma pastora, pastorear, fazer o seu papel de pastora? Será que... Porque Deus, se Deus não tivesse nada a ver com uma mulher, ela pegava e fazia como ele pegava e fazia como ele fez lá no jardim. Fez Adão dormir um soninho, foi lá e fez uma cesarianinha, tirou da costela de Adão uma mulher e está pronto. Deus fazia com José. Chegava em José e dizia: José, mulher, eu não quero mulher, para mim mulher não tem nada de serventia. Fazia José dormir um soninho, Deus fazia uma cirurgiazinha ali, ou sei lá, como o Espírito Santo colocou em Maria, colocava em José, e a hora que chegasse José crescia uma barriguinha, andava para lá e para cá. Maria não corria o risco de ser apedrejada, porque naquele tempo a mulher engravidava solteira era apedrejada. Deus tinha feito, mas Deus é Deus de princípio, Ele faz as coisas do jeito dEle, e é Ele quem faz, e nós devemos obedecer e dizer amém e pronto. E ali, Deus podia vir no tempo certo, fazer uma cesarianinha ali em José, tirar Jesus, pronto, José, né, entregar para Maria. Né? Maria não corria o risco. Ou então até podia acontecer um parto normal, pela mão de Deus, por que não? Jesus virava um fiozinho e nascia. Por que não? Deus não é o Deus de todo tipo de milagre, gente. Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus do impossível. É impossível um homem dar luz a um filho, é impossível. De parto normal é possível, mas para Deus não é. Podia nascer Jesus ali, parto normal. José nem ia perceber. Maria não ia passar porque passou, precisava correr tanto. Era tão fácil. Mas Deus é um Deus que ama você, mulher. Parem, mulheres, de ficar se desfazendo de vocês, achando que vocês não podem, que vocês não são, que vocês estão... Deus é um Deus que ama as mulheres. Ele veio e entrou dentro do ventre de uma mulher. Ele entrou dentro do ventre de uma mulher e nasceu novamente em Jesus Cristo.
Vamos parar, né, de ficar sendo melindrosa. Ai, porque dói aqui, porque vai ali. Vamos fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer, vamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma mulherada valente, uma mulherada que é leoa e que enfrenta leoas e tigre, urso e tudo quanto é coisa. Vamos lá. Às vezes a gente fica com tanto medo de fazer as coisas que, meu Deus do céu. Então, agora vamos lá para Êxodo, para terminar. Eu estou terminando, gente. Meu Deus, eu corri, viu? Eu nem li os textos direito do jeito que eu queria. Êxodo 29. Vou ler só também um versículozinho ou 2 aqui. Eu vou ler do 18 ao 20 aqui. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado a Yahvé, oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Lê o 20 também. Tu sacrificarás este cordeiro, recolherás um pouco do sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direita, como também sobre o polegar dos seus pés direito, e o restante do sangue tu lançarás sobre o altar todo ao redor. Vou ler até aqui, meus irmãos. Aqui fala sobre o sacrifício, a oferta de sacrifício. É muito lindo. Leiam em casa esse texto tudo. Então, ali era assim, eu e o pastor Leandro, quando eles moravam lá no meu quintal, acho falta disso, viu, pastor? Que cafezinho de manhã cedo para nós conversar da palavra. E às vezes nós ficávamos lá, meu Deus, como Deus faz isso, meu Deus, Deus falou isso comigo, Deus falou que... Era tão bom, sabe? Agora tá difícil. Esse dia rolou um correndo lá, um cafezinho bem correndo, mas não deu tempo. Mas assim, gente, vocês lêem tudo isso aqui direitinho, vocês vão ver o tanto de coisa nos mínimos detalhes que Deus ia pedindo. E aqueles homens, gente, não tinha internet naquele tempo, aqueles homens não tinham Facebook, não tinha celular, não tinha, eu acho que nem caderno, né? Porque quando foi feita a pedra dos 10 mandamentos, foi numa pedra mesmo, né? Então não tinha nada. Aqueles homens eram, você pensa bem, todos esses detalhezinhos, um por um, desse sacrifício que era feito, porque havia muitos tipos de sacrifício. Havia sacrifício para tantas coisas, para cada coisa era um tipo que Deus pedia, e eles guardar tudo na mente deles e fazer. Não tinha nada para marcar, não tinha nada para, né? Era tudo, eles tinham que guardar na mente, e eles tinham que fazer bem feito, do jeito que Deus pediu. E aí era queimado aquele no altar, depois eles comiam um pouco, era aspergido sangue. Isso fala um pouco sobre o sangue de Jesus também, que ia ser derramado na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer, gente, que a gente fica olhando, porque daí fala do holocausto queimado e que Deus sente o cheiro. Sabe do que Deus sente o cheiro, gente? Não é daquela carne de boi queimado, não. Não é daquele... Porque se fosse assim, Deus não precisava mandar isso fazer. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Deus pegar e dizer, pega um boi lá, pega um carneiro lá, pega um bode lá, joga aqui no fogo que eu quero sentir o cheiro. Não. Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós façamos 100% bem feito, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pede, do jeito que é para ser. Era o sacrifício daqueles homens que era queimado naquele altar. Era o cheiro daquilo lá. Quando queimava aquele holocausto ali que ficava pronto, Deus sentia o cheiro e sabia que aqueles filhos dele, aqueles sacerdotes, aqueles reis que estavam ali, tinham feito do jeito que ele pediu, e aí dizia, é o cheiro agradável que sobe às narinas do Senhor. É esse o cheiro que nós precisamos levar para Deus, o cheiro que Abigail levou, destroçada, mas chegou lá e levou. Abigail, eu tenho certeza que era a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode chegar lá, meus irmãos, faltando alguma coisa, faltando um zóio, uma perna, mas chegue lá, não pare no meio do caminho, não fique deixando as coisas desse mundo te paralisar, não. Vá em frente. E ali, aquele cheiro que subia para Deus, era o cheiro daqueles homens trabalhando, era aquele cheiro, e que esse cheiro nós façamos subir para o Senhor todos os dias. Hoje em dia não é mais feito daquela maneira, foi Cristo que foi sacrificado daquele jeito, como aqueles bichos, aqueles cordeiros.
mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte, para fazer subir esse cheiro da nossa adoração, o cheiro do nosso louvor, o cheiro do nosso culto racional ao Senhor, o cheiro do irmão que nós estamos cuidando, o cheiro daquele um que está necessitado, que nós podemos ir lá ajudar. É esse cheiro que agrada a Deus, porque Deus não precisa de ficar cheirando fumaça de carne queimado. Deus quer a nossa carne, é a nossa gordura, é o nosso excesso que tem que ser queimado no altar do Senhor. É a nossa gordura, é aquilo que está inflado em nós, o nosso orgulho, a nossa desobediência, a nossa falta de reverência a Deus, a nossa falta de se dobrar como Abigail se dobrou. Chegou diante do rei, talvez até pelada, mas ela chegou e se dobrou diante do rei e adorou. E disse, Senhor, e orou por ele ainda, intercedeu e fez a parte dela. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, parar de sermos mimados. Parar de sermos mimados e de ficar nos escondendo atrás das nossas mazelas, das nossas dores. Eu pedi para o Nelsinho gravar um louvor. Nelsinho, solta aí, que eu quero rapidinho aqui terminar, encerrar, para orar com vocês. E deu para dar uma pincelada, né? Deu para dar uma entendida, né? Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para levantar. Nós não estamos aqui para fazer coisas ficar bonita, não. Nós estamos aqui para fazer levantar o cheiro, para fazer levantar o aroma dos nossos afazeres. Será que os nossos afazeres não estão sendo como a oferenda de Caim? Será que os nossos feitos para Deus não estão sendo, em vez de oferta para Deus, que são vidas, nós não estamos oferecendo oferenda? Levando as oferendas de qualquer jeito. Eu vou lá e faço de qualquer jeito e está bom para Deus. Não, Senhor. Para Deus tem que ser bem feito. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja responsável com os irmãos e cuidar uns dos outros e amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é mimar, não, viu? De vez em quando é dar umas pauladas na cabeça, falar, levanta, filho, para de ser gordo, inchado, infrado, vamos caminhar com Deus. Isso é amar uns aos outros. Amém, meus amados? Amém? Eu quero que vocês ouçam esse louvor, cantem esse louvor, prestem atenção no que esse louvor diz. Usa, Senhor. Usa a tua igreja, papai. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa, Jesus. Que nós possamos fazer subir, Senhor, o aroma, Senhor, dos nossos feitos, as tuas narinas, Pai. Coração, quebranta, Senhor. Quebranta, Jesus, quebranta o coração da tua igreja. Enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache sorte. Todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: Usa-me, Senhor. Usa, Deus, usa, Senhor. Usa-me. Nós possamos, Senhor, se deixar ser usado, Deus. O farol que chega no escuro, Pai. Aonde não há como passar sobre as águas, Deus. Aonde estiver o deserto na vida de uma pessoa, Pai. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, papai, eu coloco, Pai, na tua presença, Deus. Muito obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelos nossos irmãos que aqui estão nessa noite maravilhosa, uma noite do Dia dos Pais, Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas neste lugar. O Senhor já começou, Deus, com um grande agir neste lugar, Pai. Age nos corações, constrange, Pai, os corações dos nossos irmãos da igreja, Senhor. Que nós possamos ser usados da maneira que te agrade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Use cada irmão neste lugar, Senhor. Que cada irmão, Pai, possa ser ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Que cada irmão, Pai, possa olhar para o seu lado, Deus, e cuidar do próximo, Senhor, da melhor maneira possível, Deus.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a nossa carne seja queimada, Deus. Que as nossas carnalidades, as nossas gorduras, Pai, sejam oferecidas, Deus, a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar cada vez mais, Senhor, como Teus filhos, Deus, a melhorar como igreja, Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, a ser, Pai, santificados, Deus, na Tua presença, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Transforma-nos, Senhor. Usa, Senhor. Que nós possamos estar prontos, Deus. Que nós possamos deixar que o Senhor possa nos usar, Deus. Quero ser usado da maneira. Que seja da Tua maneira, Deus. Que não seja da nossa, Pai. Que nós não venhamos matar com palavras, como falou o pastor Leandro agora há pouco. Às vezes nós não matamos com tiro, com facada, mas matamos com palavras, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu entrego nessa noite, Deus, a minha oração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.